A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 5 do terceiro trimestre do ano de 2021, que tem por título O Reinado de Acasias. Hoje falaremos sobre Acasias, que foi filho de Acabe e Jezabel, que foi o sucessor do seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste do Canaã. Ao adoecer depois de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se ele viveria ou se morreria, como está em 2 Reis 1:2. Acasias, apesar do pouco tempo que reinou, por apenas 2 anos, o reinado foi um dos piores para Israel. Foi um reinado mais difícil para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou seu pai Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado, que foi apenas 2 anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão, em Provérbio 22:6, que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Certamente, Acabe não acatou esse conselho. É um sábio conselho de Salomão que nós, como pais, devemos acatar, instruir os filhos, os nossos filhos, no caminho certo, no caminho em que deve andar, para quando crescer não desviar desse caminho certo. Ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos. Ensinar a palavra dá exemplo de vida para os nossos filhos, para que quando crescer não desviar desse caminho maravilhoso do Senhor. Tudo que nós ensinarmos os nossos filhos, toda palavra que nós ensinarmos a adorar a Deus, nossos filhos jamais se esquecerão. Por mais que quando crescerem, se distanciar da igreja, essa palavra já está em seu coração. Mesmo fazendo, praticando atos errados, eles vão saber que estão errando. Eles vão saber que aquele não é o caminho certo. Esse sábio conselho de Salomão, nós pais devemos acatar, ensinando nossos filhos no caminho reto, no caminho do Senhor, para que quando crescerem, quando envelhecerem, não se desviará dele. O rei Acasias, depois da queda, mandou seus emissários para consultar o falso Deus. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias, Deus mandou o anjo falar
com Elias, que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra. Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Mas a resposta de Elias ao soldado do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, que Deus mandou Elias falar ao rei, que ele não viveria, que ele morreria. O rei, quando ficou sabendo da profecia, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir, para levarem Elias até o palácio. Mas, na primeira vez, na segunda vez, desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Porém, na terceira vez, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela vida de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhe poupassem a vida. Por bondade e misericórdia, Deus é um Deus bom, um Deus misericordioso. Da primeira vez que foram buscar Elias, desceu fogo do céu e matou todos os soldados. Da segunda vez, aconteceu a mesma coisa. Porém, na terceira vez, o capitão daquele grupo, daqueles soldados, ele se humilhou, ajoelhou, suplicou ao homem de Deus, que era Elias, que poupasse a sua vida, que poupasse a vida dos seus soldados. Deus, misericordioso, ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que acompanhasse até o palácio em segurança. Deus ouve o clamor. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal, Deus mandou fogo. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo. Embora a presença dele não estivesse nesse elemento. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Segundo Reis 1, versículo 10 ao 12. Servir a Deus e permanecer fiel requer coragem, determinação diante dos desafios e das diversidades. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Esse foi o recado que Deus mandou para Acasias, que jamais seria curado e que ele ia morrer. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira?
Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. É perigoso conhecer a palavra de Deus e permanecer em pecado. Que Deus é misericordioso, porém Deus é justo. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. As qualidades de Elias. Deus, quando fala, Deus cumpre. Deus falou que Acasias não se levantaria, que ele morreria, a palavra de Deus se cumpriu. O reinado de Acasias foi somente em 2 anos. Elias, vamos falar das suas qualidades. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como ele tinha intimidades com Deus. O que nós devemos ter? Ser íntimos de Deus. Zelo em promover a adoração ao Deus de Israel. E em condenar a idolatria. Elias era zeloso na adoração a Deus e condenava a idolatria. Clareza e assertividade em suas sentenças. Fidelidade e, além de tudo, Elias era corajoso. Foi um homem corajoso. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por ele em sua grande obra. Deus continua procurando homens, mulheres corajosos e que sejam obedientes para trabalhar na sua obra. Que na obra de Deus há muito trabalho. Há muitas vidas precisando ser evangelizadas. Muitos estão perdidos, precisando, necessitando da palavra do Senhor. E Deus procura homens, procura mulheres corajosos, que tenham coragem, que tenham obediência, que zelam pela adoração do Senhor, que sente nojo, que condena a idolatria. Os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. Sejamos vigilantes. E toda falta, toda falha que tivermos, que venha o arrependimento. Que venha o arrependimento para que o Senhor possa nos perdoar e a gente consertar. Porque uma falha aqui, uma falha ali, um pecado ali, pode levar o homem à morte, tanto física como a morte
espiritual. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é perdoador, porém, Deus é um Deus justo e que a justiça de Deus se faz. Sejamos vigilantes, obedientes à santa palavra do Senhor, obedientes ao nosso Senhor, que tenhamos temor a Deus, que não venhamos a perder a nossa fé, a perder o temor a Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos guardando. Que o Senhor possa continuar nos advertindo sempre. Chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Segundo Reis 1:2. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Deus usou o seu profeta, ordenou o seu profeta a levar o recado, levar a mensagem a Acasias. Se Acasias se arrependesse da idolatria, se arrependesse de todos os pecados, certamente Deus o perdoaria e mudaria sua vida. Porém, ele permaneceu no pecado, pecou e continuou no seu erro. O crente tem que ser vigilante, cuidadoso, vigiar para não cair em tentação, não cair em pecado. Porque o pecado pode levar o homem à morte física e, pior ainda, à morte espiritual. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, tendo misericórdia das nossas vidas e que nós possamos aprender com a fé de Elias, aprender com essa vida de Elias, com a coragem de Elias, que sirva de exemplo para nós servos do Senhor, nós que fomos chamados para trabalhar nessa obra do Senhor. Que nós possamos estudar essa santa palavra, meditar e tirar exemplos para nossas vidas. Que o Senhor é bom, o Senhor é justo. Deus está conosco. Jamais iremos para a batalha, jamais iremos para a luta sozinho. Deus sempre está conosco. Nunca esqueçamos disso. Que Deus nos manda para a luta, nos manda para a peleja, nos manda para a batalha, mas Ele vai conosco. Ele jamais nos desampara. Que nós possamos sempre crer que o Senhor está conosco. Que o Senhor possa continuar te abençoando, abençoando a sua família. Que Deus é maravilhoso. Fique com Jesus.